Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos felizes, porque estamos no seu santo templo, louvando e bendizendo o teu santo e bendito nome. E nesse momento, ó Pai, onde nós entramos no seu trono de graça, através da oração, clamamos pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E se há algum aqui, ó Pai, entre nós, que está com o seu coração triste, que está com alguma coisa que está incomodando, que o Senhor arranque nesse momento, para que haja em nós, ó Deus, em nosso coração, em nossa mente, somente a Tua palavra, para nos moldar e para nos achegar mais próximos ao nosso Deus. Por favor, Pai, esteja também com os nossos visitantes também, que está visitando nós nesse dia. O Senhor sabe o quanto é importante estar na Tua presença, louvando o Teu nome, e principalmente quando nós estamos em família e entre irmãos. Por favor, Deus, se faça presente hoje no nosso meio de uma forma especial. E também, Pai, entregamos em Suas mãos o irmão Sandro, o Teu servo que o Senhor escolheste, para transmitir a mensagem nesse dia. E que a mensagem vem do céu direto para os nossos corações. Abraça. Acolhe a cada um de nós nesta manhã. Suplicamos essas bênçãos, agradecido no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra vem do céu e está aqui em nossas mãos. Nós clamamos poderosamente pelo Espírito Santo, então, Pai, que venha imprimir a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Te pedimos a Tua bênção, em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso Deus, Ele é grande. Ele é grande. Mas às vezes, eu já vou falar o título da mensagem. Às vezes, estudando a palavra, escutando o sermão, a gente vê que as coisas vai apurando cada vez mais. Vai apurando. E muitos ficam, às vezes, até com medo das coisas que estão acontecendo e que as coisas vão acontecer. E muitos ficam se perguntando, será que eu vou suportar? Será que eu vou suportar tudo isso? A música que cantamos, né, fala de tão grande, né, é nosso Deus. Ele vai nos conduzir até o final de tudo isso. Mas isso nós temos que crer nesse Deus que é grande. Crer, buscar, orar. Orar bastante que o Espírito Santo venha fazer morada e venha trazer entendimento. Às vezes nós fazemos muitas coisas erradas por não ter entendimento. Às vezes fazemos coisas erradas sabendo que é errado. E por isso a gente precisa muito do auxílio do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo fala forte o coração, a mente, a pessoa acaba não fazendo coisas que não deveria fazer. Que é o Espírito Santo que ajuda. É Ele que convence de todas as coisas más. E muitos, é interessante que vai apurando as coisas. E nós precisamos entender algo muito especial. Que acontece e às vezes é até pregado e anunciado de uma forma assim que precisamos prestar muita atenção. Por isso que cada um que está aqui, eu peço, fique em oração, fique falando, Senhor, fale comigo hoje. Não só hoje, todos os dias. Uma vez até repeti aqui e vou voltar a repetir. Deus, Ele cuida de mim de uma forma muito especial. E às vezes vem alguém, alguma mensagem, alguém falando da seguinte forma. Eu fui atravessar a rua ali, mas eu pisei num buraco ali, quebrei a perna, mas se eu tivesse atravessado a rua, o caminhão tinha passado e tinha me atropelado. Então foi uma bênção de Deus eu ter quebrado a perna. Já ouviram alguém falar isso?
eu recebi ali uma enfermidade e aquela enfermidade ali fez eu levar a Jesus. Já ouviram alguém falar isso? Através daquela enfermidade eu me dobrei diante de Deus e hoje eu sou salvo, né? Até da enfermidade, hoje eu sirvo a Cristo devido àquela enfermidade. E aquela enfermidade, então, Satanás ele olha e fala, bonitinho, né? Usando a enfermidade para se gloriar. Gente, é um absurdo. A enfermidade é algo de Satanás. Deus não compactua com a maldade, com a enfermidade. Jamais ele vai fazer isso. A enfermidade é exclusivamente de Satanás. Se as pessoas vão até a Cristo, elas podem falar o que quiser. Mas foi isso, tudo bem, mas a enfermidade pertence a Satanás. A cura pertence a Deus, a Jesus. Jesus cura. Jesus livra. Todo mundo sabe com essa história de Jó. Satanás foi falar lá com Deus lá o que aconteceu. Deus não mandou colocar enfermidade nenhuma em Jó. Só falou, faça o que você quiser com ele, é meu servo, ele é justo, fiel. Satanás fez o que? Foi lá e colocou um câncer. Coisas malignas. E ele conseguiu entender que aquela enfermidade era 100% do inimigo, que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Tinha nada a ver com aquilo. Ele sabia que Deus só tinha abençoado ele. Só tinha abençoado. Efésios 5, versículo 11 fala, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai. Nós somos orientados a não fazer parte disso, não querer, usar algo ruim que aconteceu para dizer que eu aceitei a Cristo por isso. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi em vão. Você depender de alguém ter uma enfermidade para acertar Cristo. Acertar Cristo com amor, com carinho, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo. Essa maneira. 1 Timóteo 5, versículo 22 fala, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. A gente não pode fazer essas coisas, usar esse tipo de coisas, achando que Deus está ali, tendo o controle de uma certa enfermidade ali, para tirar proveito, para que aquela pessoa venha adorar a Deus, venha aceitar Jesus. Cada vez que nós vamos na igreja, cada vez que vamos estudar a palavra de Deus, nós temos que pedir fervorosamente o poder do Espírito Santo para poder compreender a mensagem. Poder compreender a mensagem que Deus está falando ali. Todos nós estudamos a lição de Nabucodonosor ali, fala da mensagem ali, da estátua ali, e o rei queria o quê? A cabeça de ouro. Se ele tivesse prestado atenção, ele deveria salhar com quem na estátua? Com quem? Que poder? Que reino que ele deveria salhar? Qual que era? Era aquele poder que veio destruir o pé da estátua. A mensagem que vem a nós precisamos pedir a Deus auxílio do Espírito Santo para nos ajudar de verdade. E tem as coisas que estão acontecendo cada vez mais, apurando as coisas, nós precisamos entender da seguinte forma. Lembra que no Pentecoste, estavam todos reunidos ali em oração ali, e veio a chuva temporando o Espírito Santo, e as pessoas saíram a pregar? Todo mundo sabe essa passagem. É uma passagem muito importante que precisamos entender da seguinte forma. Hoje, os últimos tempos que estamos estudando, estamos aprendendo e estamos vivendo, e aqui na igreja, poderosamente, está sendo pregada a mensagem de uma forma bem especial, que estamos nos últimos tempos, e as pessoas ficam assustadas. Mas lembre-te de uma coisa.
O Espírito Santo que fala sobre a chuva serôdia está caindo aos poucos sobre cada um do povo de Deus. Está preparando para poder suportar as coisas que há de vir. Então você não precisa ficar preocupado com as coisas que está para vir. Você precisa se preocupar hoje de servir a Cristo, de pedir ao Espírito Santo que esteja com você. Todo mundo sabe que tem, né, a chuva serôdia do Espírito Santo e a chuva temporã que vem no Pentecoste. Está para vir sobre aquelas pessoas que hoje estão buscando. Você não precisa ficar assustado com os horrores que está para acontecer. Você não precisa ficar assustado. Que nós temos na palavra de Deus também, que está escrito na palavra de Deus, que pode passar pelo vale da sombra da morte, e ele fala, ó, filho, não tenha medo, porque eu estou contigo. Nós temos exemplo de Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, quando a coisa apertou, porque maior coisa apertar quando vão tirar a sua vida? Porque mais aperto que você vai levar naquele momento? O que ele fez? Todo mundo sabe. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Por que ele fez isso? Porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia o que ele podia fazer por ele. E ele estava cheio do Espírito Santo. E na perseguição, no desespero, nos últimos tempos, cheio do Espírito Santo, irmão, você vai conseguir vencer tudo. Amém por isso? Mas para isso, precisa buscar o Espírito Santo. Entrando na nossa mensagem de hoje, ela é bem interessante, que diz o seguinte: você tem feito milagre? Você tem feito algum milagre? Tem feito? Eu vou falar do milagre para vocês. Alguém não tem esse livro aqui? Quem não tem esse livro? Amém? Todos têm, então. Eu conversando com as pessoas, eu encontrei já pessoas que recebeu esse livro aqui, ó. E falou assim que foi uma benção quando entregaram esse livro na casa dessa pessoa. É uma pessoa que está fora da igreja e pegou esse livro aqui, está estudando esse livro e quer voltar para a igreja adventista. Eu fiquei muito feliz quando falou assim, ó, estou estudando esse livro. Aliás, eu não estava com o livro, cheguei e falei, você recebeu o livro O Grande Conflito, um livro missionário que está sendo distribuído? Não, recebi sim, é da igreja adventista. Eu estou lendo e quero voltar para a igreja. Fazia anos que eu estava fora e eu quero voltar. E sabe o que eu digo para vocês, irmão? Milagre que vocês estão fazendo. E não estão sabendo. Não estão sabendo. Um filho de Deus foi lá e entregou o livro, a pessoa leu, está lendo e quer se entregar a Jesus. Milagre. Minha pergunta é, você está fazendo milagre? Jesus fez muitos milagres, transformou a água em vinho. Está lá em João 1, versículo 11. Jesus faz milagre. Jesus fez um milagre também que curou um homem, né, que estava 38 enfermos. Está em João 5 lá, versículos 5 e 8. 38 anos enfermo. Jesus foi lá e curou aquele homem. E olha que aquele homem estava no meio de muitas pessoas. Ninguém ajudou ele. Jesus ajudou. Também uma multidão que seguia Jesus, que está lá em Deuterônimo, né? 6, fala ali sobre aquela multidão que seguia Jesus, e muitos seguiam Jesus para quê? Muitos tiraram proveito, mas não seguiam. Muitos seguiam Jesus porque amavam Jesus. Muitos também seguiam Jesus para tirar a sua vida. Mas mesmo assim, Jesus, em meio àquela multidão ali, ele pegou ali 5 pão e 2 peixinhos ali e multiplicou. E saciou todos. Mas o que chama atenção é na ressurreição também de Lázaro. Lázaro morto, alguns dias, amigo de Jesus.
Jesus ficou sabendo do que estava acontecendo, foi lá. Muitos não deram crédito no que Jesus ia fazer. E no versículo 35, fala ali, João 11, versículo 35, que teve um momento ali que Jesus chorou, porque não acreditavam nele, no que ele era capaz de fazer. E hoje mesmo assim, muitos hoje não acreditam em Jesus. Hoje muitos não acreditam em Jesus que pegando um livro desse aqui, vai fazer milagre. Aí não sai, não faz, não sai, não vai, não faz. E Jesus chora. Mas a mensagem é Ezequiel, capítulo 37. O título é Vale de Ossos Secos. Abre sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 37. Na visão de um vale de ossos secos. Esse é o título, né? Ezequiel capítulo 37. Aqui em Ezequiel capítulo 37, Deus ele abre o seu coração. Sabia? Através dessa visão. Se você quer conhecer quem é Deus, quer saber o que Ele faz, o que Ele quer fazer com o seu povo, aqui tem essa visão. Ezequiel. Aqui, Ezequiel capítulo 37, eu vou ler primeiro lá no último lá, que é o 13. Ele fala assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vós fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na minha vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse: isto o fiz, diz o Senhor. Aqui, Jesus está dizendo que Ele quer, de uma maneira especial, ajudar o seu povo. Mas Ele precisou de usar alguém. Ele precisou abrir o seu coração para Ezequiel. Vamos ler esse capítulo lá? Ezequiel 37, versículo 1. Vamos todos acompanhar lá, que eu tropeço muito na letra. Vamos lá. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. Ele disse: osso seco, ouve a palavra do Senhor. É interessante, né, essa passagem, porque aqui está pedindo que para Ezequiel profetizar sobre um vale de ossos seco. Essa mensagem fala. Já pensou falar sobre um monte de ossos secos? Nessa visão, o 5 diz assim: e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foram
ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Olha só, não dá um medinho até? Já pensou num vale daquilo lá, né? Mas aqui Deus falando na visão. E se ajuntavam cada ossos aos seus ossos. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza o Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. É interessante aqui que Deus ele abre o seu coração para Ezequiel nessa visão e mostra a situação do povo de Israel que estava. Uma situação bem complicada. O povo de Deus está nessa maneira. E o que dá para fazer aqui então nessa situação, nessa visão? É anunciar a mensagem. Porque aqui Deus abre o seu coração. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser Deus. Ele quer curar o seu povo. Ele quer colocar o seu povo numa terra que possa ser desfrutada por eles. E o povo de Deus aqui está perecido, sem esperança. Já pensou um povo de Deus sem esperança? Um povo de Deus dessa situação? Deus conta com o poder da mensagem. E Deus conta com você. Deus conta com a mensagem e Deus conta com você para levar essa mensagem, para que aconteça o que aconteceu nessa visão. Começou a se mexer os ossos, começou a se montar. Quando o povo de Deus começa a pregar a mensagem, é assim que acontece. Vai crescendo a carne, os tendões, vai se ligando tudo. E aí sim profetiza, busca o Espírito Santo vem sobre aquele povo. Aí sim aquele povo está em pé diante do Senhor. E uma maneira só de estar de pé diante do Senhor é dessa forma. Precisa ser anunciada a palavra do Senhor. Já pensou Deus olhando o seu povo nessa situação? Ou Deus nessa visão não é a visão correta? Muitos podem se achar, não, mas não está assim, está. É a visão que Deus deu para Ezequiel. Agora vem uma grande importância, né? Para mim, para nós, para todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor, ouvir a voz igual Ezequiel ouviu a voz aqui na mensagem. Profetizou e começou a agir. Se ele não tivesse profetizado, não teria agido. Aqui fala da visão que os ossos começou. Então é para nós meditar hoje nessa visão de Ezequiel e o que Deus quer fazer com o seu povo. Ele quer libertar o seu povo. Afinal de contas, nós entendemos que a volta de Jesus está bem próximo. Nós não queremos ficar aqui, eu não quero ficar aqui.
Quem quer ficar nesse mundo? Ninguém quer ficar. Está indo de mal a pior. E nós temos a oportunidade de fazer parte desse povo de Deus. E para fazer parte desse povo de Deus, não tem outra escolha a não pregar o Evangelho. Não tem outra escolha, irmão. Não tem outra escolha, minha irmã. Não tem. Deus, olha que sábado bonito que Deus está nos dando. É um dia especial de abraçar um livro missionário e mostrar para as pessoas. Eu falei só de uma pessoa que eu encontrei aqui para vocês, mas eu encontrei mais pessoas que receberam esse livro missionário, estão lendo e estão usando em outras denominações esse nosso livro aqui. Sabia? Teve um rapaz que eu encontrei, ele falou assim que já pregou 3 vezes esse livro aqui. E eu falei, quero ver quando ele falar algo do sábado, o que ele vai dizer. O que ele vai dizer. A palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lendo, conhecendo, não importa onde ele está. Está sincero, está aprendendo, está conhecendo, não posso julgar. A nossa missão do povo de Deus é levar a mensagem. Ezequiel 37 aqui é uma visão do povo de Deus está nessa situação. E nós temos a responsabilidade. Se você se sente chamado por Jesus, por Deus, se você se sente verdadeiramente um filho, uma filha de Deus, você tem essa obrigação. Eu já digo obrigação de levar essa mensagem. A tua cama, o teu sofá, hoje à tarde não pode ficar lá bem fofinho, tem que ficar cheio de prego e espinho. Não pode ficar bom. Porque você precisa levantar e falar de Jesus. Falar, ó, Jesus te ama, ó, trouxe para você esse livro. Muitas vezes vai ser rejeitado, né? Não vai querer. Mas deixa para lá. Mas muitos vão agarrar o livro. Muitos vão agarrar o livro e vão dizer, nossa, que bênção. Veio o Filho de Deus, Filho de Deus veio aqui e me trouxe esse livro. Eu não sei vocês, mas eu sou bem especulento, sabe? Eu, quando estou fazendo alguma corrida e quando tenho um tempo de fazer, eu pego pessoas assim, eu já falo, recebeu um livro missionário? Uns falam que recebeu e leu, tem uns que falam que recebeu e já não leu, tem uns que falam que, igual eu acabei de falar para vocês aqui, né? Então é preciso, sai e pergunta sobre esse trabalho aqui. É muito importante. Você vai crescer espiritual porque você vai ver que o trabalho está sendo acontecido. Sabe? Não quero dizer que seja igual Nicodemos, né? Que teve que tocar em Jesus para crer, né? Mas vai e pergunta como que está sendo. Você vai crescer. Porque às vezes você vai, faz um trabalho, fica quieto e tal. Tudo bem, nada conta também. Mas pergunta. Saia hoje à tarde. Nós temos livro aqui, missionário, que não foi colocado aqui, está ali. Mas se você quiser, fala com o ancião da igreja, pega os livros e faça o seu trabalho hoje à tarde. Não deixe para amanhã. Amanhã você vai ter outras atividades para fazer e a obra do Senhor vai ficar parada. Se você tem carro, pega o teu carro, vai num lugar e entrega esse livro aqui. Esse é o trabalho para nós fazer todos os sábados, não é só hoje. Todos os sábados nós temos que pegar um lugar e ir. Tem uma mensagem de um pregador que ele diz o seguinte. Mensagem não, uma frase que ele fala assim. Você é conhecido na tua rua como missionário? Tem alguma rua que conhece você como missionário? Tem alguma rua? Se não tem, irmão, precisa ter, sabia? Ah, lá vem fulano. Sabe? Nós precisamos ter. Porque é o nosso trabalho aqui, onde nós moramos, aqui é a nossa região. Nós precisamos ser conhecidos. Senão vão conhecer nós que somos adventistas, sétimo dia, só no sábado e talvez na quarta ou no domingo. Então nós temos que ser conhecidos. Ter uma rua específica. Conheço aqui fulano, conheço ciclano, conheço esse, conheço aquilo.
Ah, vou entregar um livro ali. Não, nem vai porque eu já passei ali. Sabe, o povo de Deus precisa ser conhecido como os mensageiros de Deus. Que Deus abençoe nós de uma forma muito especial, que esse sábado nós possamos sair do nosso lar e levar a mensagem para que Jesus volte logo. Na palavra de Deus diz aqui que Deus já tem tudo preparado. Você já pensou nisso? Ele fala que o Evangelho será pregado em todo o mundo, Jesus vai voltar. Às vezes eu fico pensando assim, Jesus não voltou ainda por causa dessa mordidão de pregar o Evangelho. Sabe? O povo de Deus precisa, dessa forma, pensar um pouquinho mais nos momentos especiais que nós temos. Sabia, irmão, que o adventista ele tem um momento especial de pregar o Evangelho? Os irmãos sabem qual é esse momento especial que tem de pregar o Evangelho? Eu vou dizer para vocês, é no sábado. O sábado é exclusivamente de Deus. Se nós não estamos pregando o Evangelho, pelo menos no dia de sábado, que é exclusivamente de Deus, nós estamos roubando a Deus, o tempo de Deus. É sério isso? Então, sábado é um dia especial e ele já tem todo preparado. João 14, versículo 2 a 4, né? Jesus fala, né? Vou preparar um lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só que mensagem que de Deus diretamente para nós. Esse é o que Jesus está pensando agora, esse que Deus está pensando agora. É tirar o seu povo dessa situação que está passando. Ou vocês acham que Deus ele fica olhando de lá, ou fica olhando daqui o seu povo sofrendo e não quer fazer nada? Uma das provas maiores que Deus quer sim é João 3,16. Todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira, né, de entregar o seu filho. Então, Deus quer tirar esse povo que está sofrendo cada vez mais. Você pode sarar hoje de uma enfermidade, irmão. Amanhã vem outra. Eu vi uma mulher colocando assim um cartaz. Já é a 4ª vez que ela consegue ser curada de um câncer. 4 vezes. Veja só, 4 vezes. O mal, ele é forte, irmão. E a única coisa que Deus tem hoje para agir para que Jesus volte logo, é você e a mensagem e o sábado especial. A única coisa que Deus tem para agir hoje, para que Ele volte logo, é a mensagem, você, eu, nós e o sábado. A única coisa que Deus tem hoje, para que Ele volte logo, é a mensagem, você e eu e o sábado. A única coisa que Deus tem para voltar, para tirar nós desse mundo cheio de pecado, Deus tem a mensagem, você, eu e o sábado. Opa! A única coisa que Deus tem para voltar, tirar nós desse mundo cheio de pecado, cheio de traição, dor, terremoto, guerra, a única coisa que Deus tem, a mensagem, eu, você e o sábado. Amém. Amém! Isso que Deus quer usar hoje. Se Deus usasse todo o seu povo para pregar a mensagem, Jesus, Ele volta logo e tire nós desse sofrimento. Amém? Se nós fizermos isso, logo, logo, nós vamos estar nas mansões celestiais. Eu sonho com as mansões celestiais. Sabe, irmão, eu sonho de estar com minha família no céu. É muito bom estar na igreja, reunido com os irmãos. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu não tenho essa experiência.
Mas eu piro essa experiência, assim, sabe? De estar no céu. E eu não tenho certeza que vai ser muito bom estar no céu. Porque lá eu vou ter todos os meus amigos, toda a minha família, todos os meus irmãos de fé, todos vão estar lá. Ninguém vai sentir mais dor, nem sofrimento. O ser humano tem tudo, mas é no céu. O ser humano não tem nada aqui na terra. Jesus mesmo disse, né? Jesus disse que não tinha nada nem para reclinar a sua cabeça aqui. Por que ele disse isso? Porque tudo que ele tem está no céu. A não ser você aqui, né? Que é muito valioso para Deus e para Jesus. Que Deus abençoe, que você possa ter um sábado especial. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos ver Jesus voltar. Amém. Mas queremos olhar para o alto e sorrir, Pai. Abraçar aquele momento especial. Mas por isso nós clamamos ao Senhor, Pai, que poderosamente envie o Espírito Santo, Pai, na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos fazer o trabalho que compete a cada um de nós. Amém. Por favor, nos ajude, Pai. Porque do jeito que estamos, de repente, Pai, eu não consigo fazer o trabalho, Pai. Só vou conseguir fazer se o Senhor enviar o Espírito Santo. Por favor, Pai, clamamos nesse momento, Pai, pelo trabalho missionário. Entendemos que quando o Evangelho for pregado a todo mundo, toda a nação, toda a tribo, o Senhor vai voltar. Muitos vão aceitar, muitos não vão. Mas a tua igreja está aqui em pé diante do Senhor, Pai, dizendo que aceita, Pai. E nós clamamos ao Senhor, Pai. Envie, Pai, o Espírito Santo para que nós possamos vencer. Por favor, Pai. Os dias vai ficar mais apurado cada vez mais. Mas nós contamos, Pai, com a chuva serôdia do Espírito Santo na nossa vida. Por favor, Pai, batiza com o Espírito Santo cada um que está aqui no Teu templo, Pai. Por favor, te pedimos as Tuas bênçãos sabáticas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos, que Deus continue abençoando.